Olá, sou o Félix, consultor do Sigma, e vamos continuar nosso curso de formação de planejadores de manutenção no item histórico de equipamentos, através de ordens de serviço. Através de um bom preenchimento de ordem de serviço, é possível termos um bom histórico de equipamentos. A ordem de serviço é o item mais importante na manutenção para vários estudos, dos medidores, dos gastos de manutenção e de todo o histórico que aquele equipamento vai trazer. A ordem de serviço nada mais é do que o documento onde nele estarão contidas todas as informações necessárias para que o mantenedor possa executar o seu serviço corretamente. O que é importante vermos nessa ordem de serviço? A abertura da ordem de serviço e o seu fechamento correto e bem preenchido. Como foi feita a execução destas atividades, descrever a atividade bem detalhada, como que foi feita a manutenção, lançamento de horas trabalhadas, verificar o total de hora gasto naquela manutenção, se estava como previsto, lançamento de peças gastas incluídas naquela atividade. Estas peças já vão proporcionar o estudo de valores, junto à área de compras, junto à sua área de almoxerifado, que também vão utilizar esse histórico. Abertura de ordem de serviço. Assim como a indicação das áreas executantes responsáveis, devemos informar também o tipo de trabalho que deverá ser executado. Este serviço é de corretiva ou quando quebra a máquina, vai ser uma preventiva que estava prevista ou prevemos que iria fazer essa manutenção. É um item rotineiro de lubrificação, onde vai ver setorial ou por pontos. É um item de preditiva para melhorias em máquinas, ou são outros itens? Todas essas informações devem ser preenchidas no momento da abertura dessa ordem de serviço. Nos relatórios de ordem de serviço, contém todo o histórico necessário e é possível verificar através de papel impresso, principalmente na área que está sendo treinada, os novos operadores. A OS impressa ainda é muito usada. Pode ser vinculada a e-mails. Essa OS pode ser passada para o e-mail do solicitante, para que ele dê um OK nessa OS, ou avalie se ela está bom ou não. Pode ser feita por telefone, em áreas de saque ou centrais de atendimento, ainda utilizam muito a ordem de serviço feita por telefone, ou através de sistemas ou software como o Sigma, onde é feita uma abertura de ordem de serviço e esse relatório de OS vai ter o acompanhamento de todo o serviço até o seu arquivamento e histórico. Temos aqui no slide exemplificando uma ordem de serviço em execução, código da OS IND 113. Essa OS é corretiva, é preventiva ou é apenas um checklist para utilização? Vai ser utilizada na lubrificação? Qual tipo de serviço será feito? Então segue uma sugestão de padrão de ordem de serviço, de corretiva, onde o seu João foi o manutencista que aplicou a manutenção neste serviço. Através dessa ordem de serviço, é possível também fazer uma impressão com códigos dessa OS, quantificar essa OS, colocar pessoas que participaram desse serviço, as horas correspondentes, observações gerais no apontamento, as datas de início e fim, assinatura dos aprovadores, e todas essas informações vão ser salvas no sistema e vão alimentar o nosso histórico de manutenção. No próximo slide, como que faremos um histórico de manutenção de empreiteiras e terceirizados, por exemplo? A empreiteira ela vem fazer o serviço, normalmente é rápido e fica difícil manter esse histórico de equipamentos. A terceirização ela é uma parceira, mas nem sempre ela tem esse histórico do que foi feito naquele período. Seus serviços também devem ser registrados através da ordem de serviço, cadastrando o nome da empresa terceirizada ou o nome da empreiteira
que vai atuar naquele setor. Através do controle de OS, no seu histórico, é possível ver se essa empresa é parceira, se ela trouxe alguma desconfiança, se foi levada alguma vantagem, ou se os ganhos estão corretos, por exemplo. Com essa empresa teremos ganhos a longo prazo ou a curto prazo? Como foi o preço desse serviço e os resultados esperados? A equipe desse terceirizado fez uma cooperação esperada? Havia autonomia do grupo? Estes são alguns dos fatores que nós podemos comparar através da OS, sendo aplicada em terceiros ou empreiteiras, e que também vão fazer parte do histórico de manutenção dos equipamentos. Como elaborar um roteiro de manutenção para que tenhamos uma OS correta e possivelmente um bom histórico de serviço? Verificar os componentes a serem inspecionados, um exemplo, uma extrusora 002. Temos que verificar tudo, conforme o manual da máquina, e mais itens que sejam descobertos naquele momento. Verificar funcionamento e estado de conservação da máquina, os vazamentos, as vedações, a superfície, a pintura, os painéis elétricos, contatos elétricos, o alinhamento dessa máquina, a fixação do piso, como está o operador dessa máquina. Ele está bem treinado, ele sabe fazer o rendimento dessa máquina. Isso tudo entraria no método de trabalho também. Um procedimento que seria treinado este operador para que ele desse o máximo de rendimento nessa máquina. Ainda no método de trabalho, verificar se é possível verificar amassamentos nas portas, o funcionamento de trinco ou acessórios dessa máquina e quais peças a substituir. Quais ferramentas são necessárias para a manutenção dessa máquina? Uma chave de fenda, um alicate, chaves fixa ou estrela. E qual o tempo necessário para elaborarmos esse roteiro? Sugere que para cada roteiro 20 minutos é suficiente para fazermos um bom método de trabalho e um bom roteiro de inspeção. Nesta parte de roteiros, o ideal é que o seu técnico tenha uma boa visão de inspetor realmente para detectar falhas ou itens que não constam ainda no seu manual ou nos levantamentos feitos anteriormente. Se possível, elaborar esse roteiro com a máquina em funcionamento junto do seu operador, para que seja possível ver mais defeitos do que ela parada. Temos aqui um plano de manutenção padrão, com foto antes e depois, e o item sinalizado com seta do que seria importante naquela manutenção. Um compressor de ar Schultz Motar 708. Este técnico sinalizou para nós o que ele acha de mais importante naquela manutenção, que deverá ser feito além dos itens pré-estabelecidos no manual e no checklist. Conforme a ilustração, um item mais importante nesta manutenção preventiva seria a verificação de flanges de disjunção do tanque de óleo ou tanque de retorno, ou também o tanque pulmão desse sistema de compressão. Esses itens sinalizados devem conter no roteiro de manutenção ou checklist de manutenção da máquina. Como deve ser o retorno de uma ordem de serviço? Para que tenhamos um bom histórico de máquinas, o retorno da ordem de serviço deve ser preenchido o mais correto possível, colocando ali alguma pendência que exista, onde foi feito o serviço, quanto tempo gastou, quem fez esse serviço, o nome da pessoa que foi o executante, quais peças foram incluídas nessa manutenção. O retorno da ordem de serviço ao PCM é de suma importância, devido ao fato que as informações contidas nela serão utilizadas futuramente, inclusive no histórico de equipamento, nos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista. Conclusão e arquivamento. Após fazermos as manutenções necessárias, é importante a conclusão correta dessa ordem de serviço e o arquivamento desse em arquivo físico ou através de software. Vamos tomar a devida atenção, pois se estivermos em
auditorias de manutenção, por exemplo, esta OS pode ser solicitada. Nessa última etapa, é possível avaliar o trabalho do executado, verificando as causas e as soluções de problemas. No próximo slide, veremos priorização de serviço. Até a próxima aula e obrigado.